Turma, você tem utilizado a escala de Coma de Glasgow mais atualizada? Não sabe? Então, fica comigo em mais um conteúdo e assista esse vídeo onde eu compartilho com você a atualização da escala de Coma de Glasgow. Meu nome é Daniel Lima, sou médico e diretor pedagógico do Instituto Tutoria. O que eu trouxe aqui? Nessa primeira parte eu trouxe algumas considerações que você deve saber, deve conhecer em relação à escala de Coma de Glasgow, ok? Então vamos lá. Primeiro dela, eu sempre gosto de ler, isso facilita o entendimento, de sempre estar procurando um pouquinho da história, de cada tomada de decisão, de cada procedimento, o estudo da doença, enfim. A escala de Coma de Glasgow, turma, ela foi publicada pela primeira vez em 1974, ou seja, há 46 anos atrás. Há 46 anos que a gente utiliza, então, a escala de Coma de Glasgow. E esse nome é devido que quem lançou a escala de Coma de Glasgow foram, então, um grupo, de pesquisadores, que sugeriram, publicaram, então, essa escala da Universidade de Glasgow, que fica na Escócia, na cidade de Glasgow. Então, daí que é, então, esse nome que nós conhecemos muito bem. Quem estuda emergência, quem atua na área de emergência, conhece muito bem a escala de Coma de Glasgow. Então, lá, 1974, a escala de Coma de Glasgow. E o objetivo da escala de Coma de Glasgow, turma, é fazer uma avaliação do nível de consciência, principalmente direcionado para um paciente com uma lesão cerebral aguda, traumática, ok? Então, principalmente dentro desse cenário, uma lesão cerebral aguda, a avaliação do nível de consciência. Ok? Então essa foi a proposta da escala de Coma de Glasgow. E como que a gente aplica a escala de Coma de Glasgow na nossa prática clínica, na nossa prática diária do atendimento de emergência? Ela tem essencialmente dois objetivos. Ela direciona uma avaliação diagnóstica e ela direciona uma tomada de decisão com o paciente. Como assim, Daniel? Explica melhor isso daí. Com certeza, vamos entender isso melhor. Então vamos lá. Tomada de avaliação diagnóstica. Glasgow. Então a avaliação diagnóstica, o Glasgow, vai estimar a gravidade do doente. Então nós vamos ter cenários que o doente ele tem uma avaliação tendo como referência o Glasgow. O paciente pode ter então uma lesão cerebral aguda leve, moderada ou grave. Então direciona essa avaliação diagnóstica, saber sobre gravidade do paciente, certo? Direciona a avaliação diagnóstica. Daniel, e como que pode ser aplicada para tomada de decisão de tratamento, de assistência, de abordagem para tomada de decisões? Muito bem, então vamos lá. Tomada de decisão clássica do Glasgow é justamente naquele paciente que tem um TCE grave e o Glasgow avaliado no teu doente, ele é menor ou igual a 8. Qual é a tomada de decisão que vai ser feita com base no Glasgow? Vai ser a tomada de decisão de instituir uma via aérea definitiva, ou seja, partir para a intubação do doente. Uma outra aplicabilidade do Glasgow para tomada de decisões vai ser lá para a equipe de neurocirurgia. O neurocirurgião, vamos supor, um paciente vítima de queda de moto, chega grave na sala de emergência, faz uma tomografia e na tomografia mostra uma imagem biconvexa. Lá na tomografia, esbranquiçada, uma imagem biconvexa na região temporoparietal ali lateralmente. Eu estou falando de qual tipo de hemorragia? Hemorragia do tipo epidural.
relacionada então com lesão da artéria meníngea média. E se esse doente ele tiver, por exemplo, outros critérios podem ser associados, tá? Mas se o paciente tiver, por exemplo, Glasgow de 3, turma, esse doente ele não vai ser operado. Vocês sabiam disso? Ele não vai ser operado. Ah, Daniel, mas eu li lá no ATLS, eu li no PHTLS que o hematoma epidural ele tem que ser drenado. Sim, tem que ser drenado. Essa é a abordagem cirúrgica, tá? Mas se o doente ele tem um Glasgow de 3, o neurocirurgião não vai operar esse paciente. Ele vai instituir outras medidas para diminuir a pressão intracraniana, com medicação, elevação da cabeceira, e reavaliar novamente o paciente, tá? Se ele tem alguma melhora clínica, ok? Então, o Glasgow, essencialmente, ele vai ajudar na avaliação diagnóstica e na tomada de decisões, ok? Então, coisas interessantes que você deve saber em relação à escala de Coma de Glasgow, tá bom? Então, vamos lá. Outras coisas que são fundamentais aqui é que a escala, ela estabeleceu praticamente, lembra que eu falei, usada há 46 anos, ela estabeleceu praticamente uma padronização universal. Aos 4 cantos do mundo, todo mundo conhece o Glasgow. Todo mundo sabe como calcular, sabe do que você está falando. E isso é muito importante para as padronizações das práticas em saúde. Na prática da emergência, você poder comparar grupos de pacientes, né, de gravidade de paciente, ou seja, você tem uma escala padronizada, universal, objetiva, numérica, que pode ser repetida diversas vezes durante a sua avaliação. Você pode repetir a escala de Coma de Glasgow. Então ela é uma padronização universal, fácil de ser feita, rápida de ser feita e que você pode repetir. O Glasgow ela passou a ser muito mais conhecida, embora tenha sido lançada em 1974, ela foi muito mais conhecida internacionalmente quando ela foi então incorporada pelo ATLS. Já na primeira edição do ATLS, turma, lá em 1980, e depois o PHTLS em 1985, eles já incorporaram a escala de Coma de Glasgow na tomada de avaliação, lá no atendimento inicial do paciente vítima de trauma. E a partir daí, ela foi sendo muito mais conhecida internacionalmente, né, desde aquela época, há muito tempo. Então, o que aconteceu, turma? Em 74, nós tivemos o lançamento, então, a publicação do trabalho, lá na Lancet, do trabalho do Glasgow. Em 2014, foi, então, celebrado os 40 anos da escala de Coma de Glasgow. 40 anos, nossa, que bacana! Né? Igual a ATLS, o ATLS, né, também fez 40 anos, né? Recentemente, em 2018, né, fez 40 anos. Na verdade, o ATLS começou ali mesmo em 78, comemorando 40 anos. Então, em 2014, turma, foi publicado, olha só que bacana, foi publicado um artigo de atualização da escala de Coma de Glasgow, pelos mesmos autores que lançaram lá em 1974. Que massa, que legal isso, eu achei muito legal isso. E 40 anos depois, eles lançaram um novo artigo falando sobre mudanças e algumas atualizações na escala de Coma de Glasgow. E essas atualizações que nós vamos falar hoje. Mas Daniel, peraí, 2014, tu vai falar de um artigo, de uma publicação que foi feita há 6 anos atrás, em 2014? De 6 anos atrás. Só que agora, mais recentemente, nós estamos notando que essa atualização chegou. Porque ela está incorporada
na 10ª edição do ATLS, que agora que tem a sua edição em português, se não fosse a pandemia, estaria muito mais disseminado, e vai estar também lá na 9ª edição do PHTLS. E é sobre essa atualização dessa publicação de 2014 que nós vamos falar hoje, né? E que a partir de agora é a escala com alguns pontos de atualização que está sendo aplicada para os pacientes. Então fica comigo aqui até o final que eu vou te passar qual foram essas atualizações, quais são essas atualizações da escala de coma do Glasgow, ok? Bom, a escala, turma, ela avalia 3 parâmetros, né? Então vamos lembrar quais são esses 3 parâmetros. A avaliação de nível de consciência com base em 3 parâmetros simples. De cima para baixo, abertura ocular, ok? Resposta verbal e resposta motora. Esses 3 parâmetros de avaliação do nível sensorial do paciente. Tá ok? E aí o Glasgow, ele tem uma tabela de pontuação. Abertura ocular, resposta ocular, 4 pontos. Resposta verbal, 5 pontos. Resposta motora, 6 pontos. Então a escala, ela pode ser de 3 até 15. Onde 3 seria, então, o pior cenário. E 15 seria o paciente, então, como nós aqui acompanhando esse conteúdo aqui de boa, tranquilo, bem acordado, bem orientado, sem nenhum problema. Tá tudo normal, ok? E também ninguém tomando nada para não ter uma confusão mental e ficar com Glasgow de 14, tá? Então, a escala de coma de Glasgow, uma de uma aplicabilidade que nós sabemos bem é em definir a gravidade do paciente com TCE, ou lesão cerebral traumática. Então nós temos o quê? Se o paciente tem um Glasgow de 3 a 8, esse é um paciente que tem um TCE o quê? Grave. Se o paciente ele tem o Glasgow de 9 a 12, esse é um paciente que tem um TCE o quê? Moderado. E se o paciente tem um Glasgow de 13 a 15, nós estamos diante um paciente com TCE leve. Então o Glasgow, né, ele divide a gravidade dos doentes com TCE desta maneira, ok? Então vamos lá para cada um dos pontos de avaliação e as mudanças colocadas e atualizadas na publicação de 2014 e que está sendo então aplicada na prática, vindo agora com as traduções do ATLS na sua 10ª edição e do PHTLS na sua 9ª edição. Vamos falar então ali, resposta ocular, ok? Vamos lá, resposta ocular. Então vamos lá. Resposta ocular, 1 a 4, não é assim? Então o paciente vai receber 4 se ele tiver com abertura ocular espontânea. Perfeito? 4. Se o paciente não tem abertura ocular espontânea, você vai precisar fazer um estímulo. E o estímulo vai ser o quê? Inicialmente, um estímulo o quê? Verbal. Que é, ele coloca um estímulo de som. Ele coloca som. E você vai falar com a sua voz normal ou a voz mais alta. Você fala com o paciente. Se o paciente abrir os olhos com a emissão do som, fazendo o estímulo sonoro para ele, então ele vai receber quanto? 3. Se o paciente ele não responde ao estímulo de sonoro que você falou com ele com o seu tom de voz normal ou mais alto, você vai ter que fazer um outro estímulo. E é aqui que entra um dos pontos de atualização principal da escala, que nós conhecemos já tradicionalmente, que o estímulo que nós vamos fazer aqui é o estímulo que, turma? Doloroso. Doloroso. E esse estímulo doloroso, o primeiro estímulo que vem na nossa cabeça, que nós aprendemos lá, é fazer o quê? Compressão do externo com essa parte aqui dos dedos. Fazer essa compressão aqui do externo.
Então preste atenção que eu vou te falar, turma, em relação a essa atualização. Primeiro, nós não fazemos mais, não é mais recomendado entender como um estímulo doloroso e não fazer esse estímulo desse ponto de vista doloroso. Não fazer isso. O estímulo que vai ser feito aqui, turma, é um estímulo de pressão. Você fazer pontos de pressão. Não é esse estímulo doloroso. Esse termo do foi retirado da escala. Haja vista também, até do ponto de vista ético e zelo pelo paciente, não soa bem, né? Meio que não bate eu fazer uma dor no doente. Isso está escrito. Olha, manda eu fazer alguma coisa de dor, para doer no paciente. Mas só que, será que esse estímulo de dor vai ter mesmo como você avaliar no paciente que está em coma? Enfim. O fato é que recomenda-se não utilizar essa terminologia como dor, você fazer pontos de pressão e não é estimulado a fazer compressão external, ok? Daniel, então onde que é feito esses pontos de pressão, esses estímulos de pressão no paciente para avaliar a resposta dele? Olha só, o primeiro estímulo de pressão que é colocado aqui pela nova atualização, pela nova a escala de coma de Glasgow, é você pegar uma caneta, aqui um lápis aqui do meu filho, pegar um lápis e fazer uma compressão aqui, ó, no leito ungueal, tá, turma? Fazer uma pressão aqui no leito ungueal. Essa vai ser o teu primeira escolha para fazer um ponto de pressão no teu paciente quando tu aplicar essa nova escala de coma de Glasgow. O outro ponto, turma, de estímulo vai ser um pinçamento do trapézio. Aqui, turma, pinçar o trapézio do paciente. Um outro ponto, seguindo essa sequência, um outro ponto, né, de distal para proximal, um outro ponto de pressão, essa região aqui, ó, supraorbitária. Nessa linha supraorbitária. Você fazer uma pressão. E aqui eu vou fazer uma relação, turma, com duas outras situações de emergência de suporte imediato à vida, para a gente aprender mais um detalhe. Então vamos lembrar aqui. Por quanto tempo a gente verifica se uma pessoa é inconsciente, ela está respirando e tem pulso central carotídeo? Por quanto tempo? Não mais do que 10 segundos, não é isso? Não mais do que 10 segundos. Beleza. Segura aí essa informação. Por quanto tempo, aplicando a escala de Cincinnati, para reconhecer um paciente com AVC, com acidente vascular cerebral, quando a gente pede para avaliar a força dos membros superiores e a gente pede para ele levantar os braços com a palma da mão para cima, nós pedimos que o paciente fique por quanto tempo segurando os braços? Também por 10 segundos aqui relacionado. E aí você vai lembrar desses 10 segundos e vai aplicar aqui também. É o tempo de 10 segundos que você vai fazer de pressão, seja no leito ungueal, seja no pinçamento do trapézio, seja aqui na região supraorbitária. Por 10 segundos, ok? Você avaliar por 10 segundos. Lembrar também, turma, que na escala a avaliação é da melhor resposta, ok? Você vai avaliar a melhor resposta. Beleza? Feita então a pressão, o paciente não responde, ausente. Ele vai ganhar em quanto? 1. E se por algum fator você não puder avaliar isso no doente, você vai colocar NT, que significa não testável. Ok? Então, passamos aí por essa atualização de avaliação da resposta ocular. Vamos agora para a resposta verbal.
que tem uma dúvida, um engate grande de dúvida nessa resposta verbal. Clássica essa dúvida, que é diferenciar um paciente que tem uma resposta confusa de uma resposta inapropriada, né? Assim que fala? Ah, resposta inapropriada. Ah, eu não sei se ele está confuso ou ele está com uma resposta inapropriada. Fica essa dúvida batendo, né? Certamente vocês já tiveram essa dúvida, ou tem essa dúvida, tem esse problema de estar avaliando. Será que ele está confuso ou está com uma resposta inapropriada? Então, se você chega e fala com o paciente: ei, qual é seu nome? Ah, meu papagaio é azul. Sabe, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse cara está confuso ou é uma resposta inapropriada? Isso gera muita dúvida. E essa atualização ela veio meio que colocar os pontos no is e deixar a coisa mais simplificada. Vamos entender como? Então me acompanha lá. Resposta, né, verbal do paciente, ok? Então, se o paciente ele está com uma resposta verbal orientada, boa, 5. Vai receber 5 pontos. Resposta verbal orientada, 5 pontos. Se o paciente ele tem confusão mental, embora tenha uma comunicação orientada, isso é confusão mental. Ele pode ter uma resposta não orientada, mas ele tem uma comunicação ali que é coerente. Mas ele está, então, confuso. Ele não responde o nome dele. Ele insiste repetindo algumas frases. Então, esse paciente ele está confuso. Ok? Confusão mental. E agora, turma, para esclarecer essa questão de resposta inapropriada, aqui ela foi trocada apenas por palavras. Ou seja, é aquele paciente que ele só fala palavras isoladas, palavras inteligíveis. Está falando palavras soltas. Aí ele vai receber, então, 3 pontos. Apenas palavras. Essa é a atualização da nova escala em relação à resposta verbal. Não tem lá resposta inapropriada. Não. Agora é o quê? Palavras. Ele só fala palavras soltas. E ficou mais claro de diferenciar quem está confuso, ele está falando frases. E agora, da inapropriada, agora se tornou o quê? Palavras. Só fala palavras soltas e inteligíveis. E se o paciente só emite sons, só emite som. Que antes tinha lá, sons incompreensíveis. Som é som. Som. Apenas som. Não são palavras. Apenas sons. Tá grunhindo. Sons. Simplifica e a gente entende melhor. Essa foi a proposta. Então ele recebe só sons, recebe 2. Se ele tá mudo, 1. Se não dá para testar, não testável. E você coloca lá, não testável. Por exemplo, tá entubado. Tá com acrico, tá com atráqueo. Ok? Beleza? Vamos passar então para a resposta motora. O que é que tivemos de atualização da resposta motora? Então vamos lá. Se o paciente ele está respondendo a ordens, está se movimentando, aí você vai checar. Não é nível de consciência, turma? Então vamos checar. Beleza. E aqui ele orienta, a nova escala orienta você pedir para ele fazer 2 comandos. Exemplo, apertar sua mão, ok? Pedir para apertar a mão e pedir para ele abrir a boca, botar a língua para fora, ok? 2 comandos. Então você vai ser mais preciso em avaliar o nível de consciência desse paciente. Então, embora ele esteja lá se movimentando, você chega lá, ó, aperta minha mão, abre a boca, põe a língua para fora, 2 comandos. Ok? 2 comandos. Se ele faz isso,
obedece a ordens, ele vai ganhar quanto? 6 pontos. Tranquilo? Ele ganha 6 pontos. Agora, se ele não responde às tuas ordens, aí você vai fazer o quê? Um estímulo. E o estímulo aqui, turma, é para ser feito acima da clavícula. Então o estímulo não é para fazer aqui na ponta do dedo, lá no leito ungueal. Não, não é para fazer. É para fazer aqui trapézio e supraorbital. Acima da clavícula, ok? E se você faz, então, essa pressão e o paciente vem com a mão, ó, a mão vindo, acima da clavícula, ele está localizando. E aqui, lembra que eu falei? Não tem localizando a dor. Localização, apenas isso, localização do teu estímulo de pressão, do teu estímulo tátil. Ok? Então, ó, trapézio, supraorbitário, você pode testar os dois lados, e o paciente chegar e movimentar acima da clavícula, ele então localizou. E vai ganhar 5 pontos. Agora, se ele não fizer isso, eu vou ter que avaliar o quê? A flexão, né? E aqui é diferenciar entre flexão normal da flexão anormal. E sabe uma sacada muito importante aqui? É que a flexão anormal, turma, vamos começar com a normal, né? Que a flexão normal, ele ganha 4 pontos. Então, a flexão normal, geralmente, ó, presta atenção aqui, ó. Olha lá. Geralmente, a flexão normal, o paciente, ele abre o braço, ele afasta o braço para fora. Ele abre o braço e você vê que é um movimento de normalidade. Geralmente, o movimento normal de flexão é afastando o braço do corpo. Então, se o paciente faz isso, ele vai ganhar quanto? 4. Se o doente ele tem uma flexão anormal, como é que é a flexão anormal? Ó, é para dentro, geralmente é para dentro, ó, fechando aqui o braço. Apertando aqui o polegar entrando, ó, isso aqui é uma flexão anormal e com a extensão dos pés. Flexão anormal. E se ele tem uma flexão anormal, ele vai ganhar quantos pontos na escala? 3 pontos. Se o doente ele tem, então, uma extensão, ok, extensão, né? Ele vai ganhar, então, 2 pontos. E se ele não tem nenhum tipo de resposta, ele ganha 1 ponto. Se não dá para você avaliar, você vai colocar NT, não testável. Então, essa é a atualização que nós temos, né, da nova escala de coma de Glasgow. Ok? Então, entra lá NT em cada uma, sai dor, sai decorticação, descerebração, saiu isso. É flexão anormal, flexão anormal e extensão. Ok? E nada de fazer estímulo doloroso. Não se aconselha fazer estímulo external. Lembra, pontos de pressão. Leito ungueal, pega uma caneta, pega um lápis e aperta lá 10 segundos. Trapézio e supraorbitário. Ok? Então, esses são alguns detalhes que houveram para deixar, então, a escala de coma de Glasgow mais prática, mais fácil e corrigir esses pontos de confusão. Vamos falar então agora, para a gente terminar aqui a nossa atualização, sobre o Glasgow P. Vamos falar sobre o Glasgow P agora para a gente fechar a nossa discussão aqui, o nosso conteúdo de hoje. Então, no Glasgow P, turma, foi um trabalho publicado também, olha só, também por essa equipe de pesquisadores lá da Universidade de Glasgow, que fizeram esse primeiro artigo lá em 1974. E aí publicaram em 2018, há 2 anos atrás, uma sugestão. Uma sugestão, na verdade, não é sugestão, turma, desculpa. Eles publicaram, então, o Glasgow P. O que é que seria o Glasgow P?
Então, para entender, a gente tem que saber a utilidade do Glasgow P. O Glasgow P, turma, ele não veio para substituir a escala de Coma de Glasgow. Ele veio como um parâmetro adicional para gravidade e prognóstico do paciente. Para gravidade e prognóstico do paciente. Porque, como eu falei, turma, a escala de Coma de Glasgow avalia nível de consciência. Só que não avalia, por exemplo, uma avaliação de tronco cerebral. Que isso é um parâmetro importante para um paciente com uma lesão cerebral aguda. Então, o Glasgow P, ele associa a possibilidade de fazer uma avaliação simples do tronco cerebral, através da avaliação da responsividade pupilar. E ele associa isso ao Glasgow. Daniel, explica isso melhor. Como que funciona isso? Então, vamos lá. Você vai fazer, então, a nova escala de Coma de Glasgow, que a gente comentou aqui, completa ela, ok? E aí você vai fazer o quê? A resposta pupilar. A luz. Vai pegar a lanterna e ver a resposta pupilar. Se o paciente ele tiver ausência de resposta pupilar, de reatividade à luz, se ele tiver essa ausência das pupilas, não está fotorreagentes, você vai pegar as duas, tá? Você vai pegar a escala de Coma de Glasgow, o valor que deu, e subtrair por 2. Se apenas uma pupila não é fotorreagente, você subtrai por 1. E se as duas pupilas forem fotorreagentes, você subtrai por nada, por 0. Dessa maneira, se o paciente tem um Glasgow 3 e você aplica o Glasgow P e o paciente não tem resposta pupilar à luz dos dois olhos, então você vai pegar 3 e subtrair por 2, e o Glasgow P do doente vai ser 1. E sabe que alguns detalhes interessantes se chegaram descobriram com o trabalho do Glasgow P. Foi um banco de dados de 15 mil pacientes. Ele reuniu 2 trabalhos grandes, que foi o IMPACT e o CRASH, de 15 mil pacientes, lesões neurológicas, enfim. Então vamos lá. Então, o que é que foi de interessante? Ele corrigiu, turma, um problema matemático que tinha no Glasgow. Que problema era esse? Que o doente com Glasgow 4, ele tinha um pior prognóstico do doente com Glasgow 3. Isso é uma incoerência, já que o Glasgow 3 é pior que o Glasgow 4. Mas pelos dados estatísticos do estudo do Glasgow, ficou essa discrepância lá. E no Glasgow P, ele corrigiu isso. O Glasgow 4 é melhor que o Glasgow 3. Então ele corrigiu. Então o Glasgow P, ele meio que melhor estabelece uma nível de gravidade, prognóstico do doente, associando um outro parâmetro do tronco cerebral. Então, por exemplo, se o doente ele tem o Glasgow de 6, ok? O Glasgow de 6, ele vai ter uma sobrevida ele vai ter uma probabilidade de morte de 29%. Ou seja, o paciente que tem Glasgow 6, ele vai ter 29% de morrer. 30, vamos arredondar, né? Paciente com Glasgow 6. Esse paciente com Glasgow 6, se você aplicar o Glasgow P, ok? O Glasgow P, e ele não tiver as duas pupilas fotorreagentes, então você vai pegar 6 e dividir e subtrair por 2. E o Glasgow P dele é 4. E a chance de morrer com Glasgow P de 4 não é 30%, é 40%, é maior. Ou seja, o Glasgow P,
ele consegue avaliar melhor a sobrevida, principalmente dos grupos mais graves de paciente. Então o Glasgow P pode variar de 1 a 15. Então, turma, é errado dizer, turma, agora o Glasgow é de 1 a 15. Não, tá errado, turma. Tá errado falar isso. O Glasgow continua de 3 a 15. O Glasgow P, que é de 1 a 15. Ok? Então não caia nessa aí, tá? Tranquilo? Então não vão sair por aí dizendo, agora o Glasgow é de 1 a 15. Não falem isso, tá bom? Não falem isso. Beleza? Tranquilo? Então, nós tivemos aqui a atualização da escala de coma de Glasgow, e aí eu trouxe adicionalmente, né, um bônus educacional aqui, falamos sobre o Glasgow P também. É possível, eu acredito que talvez você imaginava que a atualização fosse apenas o Glasgow P, e é bom que a gente colocou então em pratos limpos, e então atualizamos e esclarecemos qualquer dúvida que tinha em relação à escala de coma de Glasgow.